No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um verdadeiro cookie. Esse aqui que tem uma altura, é super aveludado na boca, crocante por fora e super macio por dentro. Vou te ensinar essa massa de limão com laque macadâmia e o cookie tradicional de gotas de chocolate. E ainda vou te falar como você pode transformar essa mesma massa em diversos outros cookies. Vamos lá? É impressionante como a mistura de açúcar, trigo, manteiga e ovos produz produtos completamente diferentes só de mudar ali o modo de preparo. Essa massa de cookie que eu vou ensinar para vocês pode se tornar vários tipos de cookie. Você pode fazer o de red velvet, o tradicional e o que a gente vai fazer aqui de limão com laque macadâmia. O único cookie que eu não indico você a fazer dessa mesma massa é aquele de chocolate, que a massa lá é pretinha mesmo. Tudo que leva cacau precisa ser reequilibrado, precisa ser balanceado na quantidade de gordura, porque cacau é uma fibra e sequestra todo o líquido do meio. Então, se você pegar essa mesma receita e só colocar cacau, você vai ter um cookie muito seco, esfarinhento e não é o nosso objetivo, tá? Então, essa massa que eu vou te ensinar, além dos dois preparos que a gente vai fazer, você pode fazer red velvet, pode adicionar castanhas e pode brincar bastante. Só não fazer o cookie de cacau. Então vamos lá? Para fazer nosso cookie, nós temos aqui trigo, manteiga em ponto de pomada, ela ainda tá gelada, mas ó, você consegue manipular facilmente. Temos aqui açúcar mascavo, que vai trazer umidade para o nosso cookie, açúcar refinado, ovos, bicarbonato e fermento. Clara, eu não tenho açúcar mascavo, posso substituir por refinado? Pode sim, vai ter um pouco menos de umidade, mas o principal é que você vai ter que tirar o bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato ele precisa de um elemento ácido para agir, e o elemento ácido aqui é o nosso açúcar mascavo. Então substitui pela mesma quantidade de fermento, tá? Mas se você puder colocar esses dois ingredientes, vai ter um sabor muito especial. E aqui tem os nossos saborizantes que entram depois, que é chocolate amargo, ele tá bem picadinho, ou vocês já podem comprar esses chocolates que já vem picado em gotas mesmo. E aqui também tem macadâmia picadinha, limão siciliano e um limão Tahiti. Então vamos preparar essa massa. Primeiro a gente vai fazer a cremagem. Nós vamos colocar essa manteiga do ponto que eu mostrei para vocês com o açúcar e vamos criar aqui um creme branco. Se você não tiver a raquete, não tiver uma batedeira planetária, você pode fazer naquela batedeira convencional mesmo, tá? Nos dois ganchinhos de globo, não tem problema. Então já vamos adicionar aqui a manteiga. E agora em velocidade baixa a gente vai bater esse creme até ele esbranquiçar. É isso que a gente chama de cremagem. Nesse ponto, nós vamos utilizar a batedeira só para misturar levemente os ovos. Nós não vamos processar muito para não talhar, tá? É realmente só para misturar. Adiciona uma parte. Mistura levemente. Já vou vir com o meu segundo ovo. E aqui é muito importante que você siga as quantidades corretas. Se você não consegue a quantidade certinha do ovo, na hora que você coloca 2 na tigela, dá uma batidinha e tira o excesso, tá? Então, vou misturar aqui esse segundo ovo. E aqui
aqui a gente já vai adicionar o trigo. Se você tiver com a batedeira de mão, adicione esse trigo na mão mesmo, tá? Aqui como tá com a raquete, não vai ter aquele processo de desenvolver glúten, eu vou deixar na batedeira mesmo. Só para misturar. Nós vamos colocar uma parte, depois vamos colocar outra em velocidade baixa para o trigo não voar pela cozinha toda também. Vocês vão ver que depois da cremagem é só um processo de mistura mesmo, não tem nada sendo processado aqui. Vamos com a ajuda de uma espátula, que já vou colocar mais um pouco de trigo. Aqui eu já vou adicionar o bicarbonato com fermento. E já vou desligar. Bem simples, só para misturar mesmo. Aqui a nossa massa está pronta. Nós vamos tirar o excesso de trigo que fica no fundo e misturar na mão mesmo. Aqui agora você pode dividir as porções para rechear como você quiser. Aqui nós já temos as duas massas divididas, colocamos aqui a nossa base dividida e nessa parte nós vamos fazer os dois sabores diferentes. O chocolate, sempre meio amargo, por mais que você queira um produto um pouquinho mais doce, ele vai equilibrar no final com os outros ingredientes. Vou adicionar aqui. Esse aqui tá picadinho e misturar. Aqui o uso da luva é só para facilitar o nosso trabalho, mas ele não é obrigatório. Na segunda massa eu vou adicionar pedacinhos de macadâmia picado e chocolate branco. E vou colocar aqui raspas de um limão siciliano e um limão Tahiti. O bom do cookie é que, como vocês podem ver, a gente prepara e manipula os sabores com calma, não tem aquela pressa de correr, ter que assar. É uma massa super tranquila de estar trabalhando, tá? Ela vai ficar reservada enquanto a gente faz os outros sabores. Se você quisesse fazer um cookie de Red Velvet, por exemplo, colocaria só as gotas de chocolate branco e um pouquinho de corante vermelho. Aqui a gente vai adicionar as raspas. O limão Tahiti, ele traz aquela profundidade de limão que a gente está acostumado e o siciliano vai trazer um sabor floral. E aqui a nossa massa está pronta. Toda massa de cookie tem que descansar pelo menos 4 horas antes de assar. Senão aquela bolinha vai espalhar todinha e vai ter aquele efeito de manteiga saindo do biscoito. Por isso que a gente precisa deixar refrigerar por pelo menos 4 horas. E o bom do cookie é que você pode fazer 100 bolinhas, deixar congelado e ir assando aos poucos. Essa massa aqui tem uma validade de 3 meses congelada. E após assar, você ainda pode armazenar esse cookie por 7 dias, tá? Então nós vamos fazer bolinhas aqui de 100 gramas e levar para congelar. E daqui 4 horas nós vamos assar os nossos cookies. E aqui vocês vão ver que a gente vai fazer bolinhas rústicas. Não precisa ficar boleando o cookie. Coloca um tapetinho antiaderente ou um plástico só para auxiliar, para ele não colar no tabuleiro. Aqui a gente precisa colocar numa forma de tabuleiro até ela congelar.
Quando ela estiver durinha, vocês podem pegar um saco e colocar todas as bolinhas lá juntas para ocupar menos espaço. Depois que ele está congelado, ele não perde o formato dele. Aqui agora a gente vai só tampar com o próprio plástico e levar para o refrigerador para descansar por pelo menos 4 horas. Depois que os meus cookies congelaram, eu coloquei no saquinho como eu tinha falado para vocês. E eu só separei os cookies, o de limão do tradicional, para que não passasse o sabor do limão pro tradicional, tá bem? Olha como que fica fácil e simples de armazenar. Você vai ligar o seu forno a 200 graus Celsius e imediatamente a gente já vai colocar para assar. Não precisa esperar o cookie voltar em temperatura ambiente, ele precisa mesmo desse choque térmico. Então, do jeito que tá aqui, a gente vai cortar e já vai distribuir. Ele precisa de um espaçamento, porque ele vai espalhar bastante, tá? Vou colocar aqui o de limão também. E aqui, ó, eu posso voltar ele pro freezer e assar quando eu julgar necessário. Aqui você não precisa amassar o seu cookie, tá? Você vai levar dessa mesma forma pro forno e aos poucos ele vai tomando aquele formato de cookie. Então, congelado a gente vai colocar aqui no forno. Vamos deixar aqui entre 15 e 18 minutos, dependendo aí da potência do seu forno. Eu quero que você observe que quando ele ficar douradinho, ele ainda vai estar bem mole quando você encosta. Isso é normal, ele não tá cru. Depois que ele resfriar, ele vai endurecer, vai ficar crocante por fora e macio por dentro. É essa a característica que a gente quer no nosso cookie. Minutinhos, nosso cookie já está assado, tá? Ele tá bem dourado e eu quero mostrar para vocês que ele ainda tá levemente molinho, tá? Não significa que ele tá cru. Ele vai firmar só com o calor que ele ainda tá aqui, tá? Agora vamos esperar esfriar e eu vou abrir para vocês verem como que fica por dentro. Então você vai tirar o seu cookie do forno e com o próprio calor ele vai terminar de cozinhar. Nosso cookie, ele tem esse aspecto mais artesanal, um pouquinho mais rústico, ele tem essa altura e ele é bem crocante por fora e olha só como que ele fica por dentro. Bem macio. E se você quiser aprender a fazer um cookie com a massa de chocolate e nozes, deixe nos comentários que eu faço um vídeo exclusivo de cookie de chocolate para vocês verem, tá bem? E agora o momento mais difícil do vídeo. Perfeito! Todas as texturas,
riqueza de sabor, o aveludado da manteiga, tudo a gente tem aqui. E se você quiser mais receitas como essa, segue a gente, ativa o sininho que eu fico te esperando nos próximos vídeos.